Que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É uma imensa alegria estar aqui mais uma vez com vocês, meditando, estudando a palavra de Deus. E hoje eu escolhi um assunto muito importante que tem nos preocupado bastante nesses últimos dias, que é justamente a questão da interpretação de textos bíblicos. A Bíblia, sendo ela o livro mais lido em todo o mundo, mas, infelizmente, é o livro que mais se distorce os textos. Isso devido a vários fatores. Primeiro, erro de colocação de pontuação. Erro de colocação de vírgula. É um fato. Outro fato. Erro de tradução dos originais, que aqui para nós, a nossa versão em português, só a graça. Outro fato, extração, exclusão de algumas palavras ou até de frases na nossa Bíblia Sagrada. E o mais sério é distorção na interpretação, quando se dá um sentido ao texto que não existe. Se cria fato de um texto que não tem o menor sentido. Daqui a pouco eu vou citar alguns deles, porque se eu fosse citar todos, eu passaria aqui o dia todinho analisando, mostrando as distorções propositais e às vezes também por ingenuidade de alguns textos bíblicos. Nós temos tantos recursos, nós temos tantos meios de estudar a Bíblia, de interpretar a Bíblia, infelizmente por negligência, por comodismo, não fazem. Eu gostaria de recomendar para vocês 2 canais aqui no YouTube que nos ajudará a estudar a Bíblia, a interpretar o texto. Um deles é do meu amigo o pastor Evandro Carlos, com o seu canal Curiosidades Bíblicas, e também do pastor Jair Cardoso, no seu canal Fagulhas Bíblicas. Esses 2 servos de Deus, eles têm o dom, a habilidade de transmitir com clareza o que está inserido na palavra de Deus. Portanto, eu recomendo esses 2 canais. Mas eu gostaria de embasar a nossa conversa também lendo um texto que se encontra em Neemias, capítulo 8 e versículo também 8. Diz o seguinte: e leram o livro da lei de Deus e, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Aí a minha pergunta: você entende o que lê? Porque todos os textos, não é só a Bíblia não, qualquer coisa. É importante que se venha interpretar o texto. A interpretação de texto é exigido em qualquer livro que se lê. Agora, só que o texto, ele tem que se interpretar através de alguns métodos, através de algumas regras. Não se pode tirar uma conclusão de um texto isolado ou de uma palavra solta. Uma palavra isolada não significa nada. O texto só pode ser interpretado à luz do contexto. Não se pode pegar uma frase e já tirar uma conclusão. Mas, infelizmente, é isso que mais se faz. No versículo em pauta, porque o contexto aqui mostra a interpretação, a leitura, a preocupação de Neemias e de Esdras, que quando voltaram do cativeiro, ao reunir o povo, eles leram o livro da lei e observa, liam e interpretavam para os ouvintes o significado. A nossa Bíblia, como eu falei, ela tem várias distorções, mas devido ao erro de tradução, que é um dos fatos,
erro de tradução da Bíblia. Sabemos que a Bíblia no original, elas foram escritas no hebraico e aramaico e também no grego. E na versão da língua portuguesa, ao traduzir-se, então houve algumas interpretações, omitiu-se algumas palavras, houve falha na colocação da vírgula, erro de pontuação. É um caso muito sério, porque às vezes uma simples vírgula muda completamente o sentido de uma frase. Eu vou citar alguns exemplos. Entre eles está o texto onde Jesus diz para Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Agora eu mudo a vírgula: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Mudou totalmente o sentido. Então, com base nisso, há pessoas pensando que o galo cantou para Pedro. Agora vem a pergunta: foi realmente o galo que cantou? Ou este cantar de galo é uma força de expressão? Esse cantar de galo tem um outro sentido. Eu vou à tua casa ao cantar do galo. Isso não quer dizer que o galo literalmente cantou. Isto é uma figura de linguagem. Aí tem gente que distorce tanto que, além de colocar o galo cantando, ainda diz que o galo cantou 3 vezes. Tudo falta não só de interpretação, mas de colocação da vírgula. E como eu disse, se eu fosse citar aqui tantas distorções, eu passaria aqui o dia inteiro. Acrescenta-se coisa que não tem na Bíblia. Por exemplo, disse que Jesus falou: nenhuma folha da árvore cai sem que Deus o permite. Ora, nós sabemos que realmente Deus é soberano e tem controle de tudo. Mas esse texto não existe na Bíblia. Quem encontrar me mostre, que eu vou ficar muito grato. Agora no Alcorão tem esse texto mesmo, do Alcorão. Mas não existe, Jesus não falou isso literalmente. Acrescenta-se, inventa-se coisas. Tem pessoas que até dizem que Elias subiu ao céu num carro de fogo. Sabe por que isso? Falta de uma leitura cuidadosa. Elias não subiu em carro de fogo, coisa alguma. É só ler, tem coisa que só ler, mas a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de carinho, a falta de reverência, a sublime palavra de Deus resulta nessas coisas. Achou que era assim e acabou e espalha desse jeito. Precisamos ter cuidado nessas interpretações. Outra coisa, Jesus não desceu ao inferno e pregou para os mortos. Isto é uma distorção grosseira, antibíblica, que as pessoas pregam por aí. Além da má interpretação do texto da nossa língua, ou a má tradução, aliás, ainda se acrescenta coisa. Vou citar mais um. O que ligares na terra será ligado no céu. Mas eu já vi tanta gente falar isso. O que ligares na terra será ligado no céu. Eu quero avisar para vocês que a doutrina, a palavra de Deus, ela não tem efeito de baixo para cima, não. Ela tem efeito de cima para baixo. Então, o que aconteceu aí? Simplesmente um erro de tradução do tempo verbal. No original diz: o que ligares na terra teria sido ligado no céu. Algumas versões já vêm com essa correção. O que ligares na terra teria sido ligado no céu. Primeiro se liga no céu para acontecer na terra. Não é eu determinar uma coisa e Deus aceitar. Eu liguei aqui, eu determinei aqui, e Deus tem a obrigação de aceitar lá em cima. Gente, misericórdia.
Quem pode digitar aí o texto? Misericórdia. Então, esses são alguns das distorções. No próximo vídeo, eu vou citar com mais detalhes algumas distorções que precisam ser corrigidas. E volto a afirmar, a Bíblia é um livro sagrado e precisa ser estudado com carinho. Não é a interpretação pessoal, não. Eu tenho que analisar o que foi que realmente que Jesus disse, que Deus disse. A palavra de Deus, ela tem que ser lida como ela é realmente. Amém? Não se esquece de dar o seu like, de acionar o sininho, de se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilha essa mensagem com mais gente, para que possamos tomar conhecimento das verdades inseridas na palavra de Deus. Deus vos abençoe poderosamente.